Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 14. Hoje encerraremos a primeira sessão do livro de Apocalipse, que trata sobre as igrejas. Então, depois de passarmos pelas 6 igrejas, chegamos na 7ª igreja, encerrando as igrejas localizadas nas cidades para as quais o Senhor Jesus escreveu uma carta com mensagem específica. Vamos à leitura então no capítulo 3, verso 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que quando perguntam a ele como vai a igreja, como vai a sua igreja, como vai a igreja, ele responde da seguinte maneira: a igreja vai muito bem, a igreja vai mais ou menos, e a igreja vai muito mal. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, com base nas cartas que o Senhor envia a estas igrejas, nós podemos distinguir que a saúde espiritual da igreja, ela varia nesses 3 sentidos. A igreja está muito bem, nós temos aqueles que caminham bem, trabalhando fervorosamente, com vestes brancas, dignos de sentar-se à mesa do Cordeiro na igreja. A igreja caminha mais ou menos, porque temos outros que são fracos, mas ainda assim mantêm a doutrina, ainda assim são fiéis ao Senhor. E a igreja vai muito mal, porque nós temos parte da igreja, e isso é muito visível nessas cartas, que são confrontadas, exortadas, parte na verdade é confrontada, exortada pelo Senhor, devido ao seu péssimo estado espiritual. E nós vamos perceber que nós tínhamos igrejas bem complicadas, como a igreja de Sardes, que o Senhor disse que ela tinha nome de que estava vivo, mas estava morto, né? Ao anjo da igreja, o Senhor disse: você tem nome de quem está vivo, mas está morto. Nós temos agora a igreja de Laodiceia, fechando esse ciclo de 7 igrejas, uma igreja que o Senhor repreende, e uma igreja na qual o Senhor não fez ou não encontrou nenhuma virtude, não fez nenhum elogio. Essa é uma igreja que só recebeu críticas de Cristo, ela não recebe nenhum elogio. A igreja
de Laodiceia é uma igreja que estava causando náuseas em Deus. O Senhor disse para essa igreja: você não é quente, você não é frio, porque ele se dirigia ao anjo, então ele falava dessa maneira, né? Não é quente nem frio, mas é morno, e por isso estou a ponto de vomitar essa igreja da sua boca. Irmãos, a igreja de Laodiceia, essa igreja morna, era uma igreja cheia de si mesma e vazia de Deus. Laodiceia, uma igreja cheia de si e vazia de Deus. Uma igreja que tinha uma ideia de aprovação, de autoaprovação, uma igreja que se via muito bem no espelho, mas que quando sondada pelo Senhor, foi reprovada. Uma igreja cheia de autoaprovação, mas reprovada por Deus. Essa é a igreja que recebeu talvez a carta mais severa, mais dura do Senhor. A igreja de Laodiceia. E nós vamos perceber que, como em todas outras cartas, o Senhor se dirige ao anjo da igreja e se apresenta como o autor dessa carta. Embora saibamos que João, o apóstolo, tenha escrito o livro do Apocalipse, o autor do livro é o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 está escrito que esta é a revelação de Jesus Cristo. E aqui, durante essa sessão das cartas, nós encontramos o Senhor sempre se apresentando como o remetente, escrevendo às igrejas. Então, no versículo 14, nós encontramos o Senhor dizendo mais uma vez ao anjo da igreja, e agora em Laodiceia escreva. E aí ele se apresenta: estas são as palavras do Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que nós podemos identificar aqui como resumo dessa passagem? Todas as cartas terminam apontando para o vencedor, e todas as cartas distinguem características peculiares da cidade que envolviam características peculiares da própria igreja. E nós vamos perceber em Laodiceia que o vencedor, aquele que vai reinar com o Senhor, é um crente, ou é a igreja humilde. O vencedor é humilde e trabalhador, e sua glória é servir ao Senhor. Quem é, pois, o vencedor que vai reinar com o Senhor? O vencedor é humilde, é trabalhador, e a glória desse que vence é servir ao seu Senhor. É isso que nós vamos perceber durante a observação desta carta. O Senhor se apresenta, logo em seguida ele faz o raio-x dessa igreja, ele apresenta a situação dessa igreja, e de cara o Senhor já vai dizer a essa igreja: você é uma igreja morna, que me enjoa, que eu estou a ponto de expulsá-la. E o Senhor então se apresenta o diagnóstico da igreja. O Senhor diz a esta igreja que ela pensava mais de si mesma do que ela era. Então era uma igreja que tinha uma ideia muito equivocada de si mesma. Ela se sentia rica, ela se sentia poderosa, ela se sentia abastada, mas o Senhor diz: você é uma igreja pobre, miserável, está cega, está nua. Então o Senhor apresenta uma ideia bem diferente do que a igreja tinha de si mesma. E o Senhor, embora não apresente nenhum elogio a essa igreja, ele deixa um conselho para essa igreja, um conselho que é aplicável a todos nós, o conselho de Cristo para a igreja. Posteriormente o Senhor vai falar sobre disciplina, dizendo que a disciplina é um sinal do amor de Deus. Ele diz isso aqui nos versículos 19 e 20, e ele termina esse parágrafo e esse capítulo fazendo a promessa ao vencedor, versículo 20, e mais uma vez chamando a atenção da igreja para a necessidade de ouvir o que o Espírito diz à igreja.
Parece, irmãos, que nós temos, de certa forma, dificuldades para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Não é à toa que João escreve no Evangelho que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, porque muitos estão adorando a Deus à sua maneira, muitos estão adorando a Deus com o coração endurecido, com os ouvidos cerrados, não estão prontos, não estão preparados para ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos prestar bastante atenção às coisas que ouvimos do Senhor. A cidade de Laodiceia, ela é citada lá no livro de Colossenses. Quando Paulo escreve sua carta aos Colossenses, Paulo diz aos Colossenses que ele também escreveu uma carta para Laodiceia. Talvez uns 40 anos antes de João transcrever a carta de Jesus, Paulo, que fundara essa igreja nas suas viagens missionárias, ou pelo menos por meio dela, das suas viagens, a igreja foi fundada, como a igreja de Éfeso e todas as igrejas da Ásia Menor. Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. No entanto, essa carta à igreja é considerada uma carta perdida, porque ela não está inserida no cânon, ela não faz parte da Bíblia, como muitas cartas que Paulo escreveu fazem parte. Mas Paulo cita esta carta que ele escreveu à igreja de Laodiceia, no capítulo 4 de Colossenses, dizendo: olha, eu quero que os irmãos em Colossos, vocês de Colossos, leiam a carta que eu escrevi para Laodiceia, e que a carta que eu escrevi a vocês seja também lida lá em Laodiceia. E Paulo, nesse mesmo capítulo 4, ele fala sobre Epáfras, um homem que provavelmente era oriundo dessa região de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, porque eram cidades vizinhas. E Paulo diz em Colossenses 4, 13 em diante, que Epáfras trabalhava duramente em oração pelos irmãos de Colosso, pelos irmãos de Laodiceia, pelos irmãos de Hierápolis, rogando a Deus para que esses irmãos fossem fortalecidos. Laodiceia situava-se na região da atual Turquia e estava no cruzamento das principais vias que ligavam a Ásia Menor, suas cidades e o restante das cidades do Império Romano. É comum sempre observarmos, e isso vai fazer a gente entender melhor a linguagem que o Senhor usa aqui na carta, que Laodiceia era abastecida pelas águas que vinham de Hierápolis, por meio de aquedutos. E as águas de Hierápolis eram águas termais, eram águas ferventes, águas usadas até para meios medicinais. E como elas vinham pelos aquedutos, quando elas chegavam em Laodiceia, elas já se tornavam águas mornas. E Laodiceia era conhecida por uma cidade que não tinha água boa para se beber. A água de Laodiceia era uma água ruim de se beber. Quando alguém tomava aquela água, geralmente essa pessoa sentia náuseas e às vezes até vomitava por causa daquela água ruim para se tomar. A respeito dessa figura é que Jesus vai dizer que estava a ponto de vomitar essa igreja da sua boca. Essa linguagem era muito pertinente, muito adequada, muito própria para aqueles irmãos que sabiam o que uma água ruim pode provocar na pessoa. Jesus está dizendo para essa igreja, para esses irmãos: vocês são como essa água ruim que vocês tomam aí e causa enjoo. Eu estou me sentindo assim com relação a vocês. Mas vamos então por parte compreender detalhadamente o que essa carta nos ensina para hoje em dia ainda, né? O que ela quis dizer para os seus primeiros leitores e o que ela tem a nos dizer hoje em dia. Primeiro, Jesus se apresenta aqui de três maneiras, e é bom que você conheça as três formas que Jesus
se apresenta para que possamos conhecer um pouco melhor o Senhor. A primeira forma, ele diz que ele é o Amém. É interessante esse termo, porque nós sabemos que a palavra Amém, o Amém é uma palavra que vem do hebraico, e o Amém, quando é usado no início das frases, ele tem o sentido de introduzir uma assertiva verdadeira. Então, se nós usarmos o amém antes de uma frase ou de um período, nós estamos dizendo: o que eu vou falar agora, a partir de agora, é uma sentença verdadeira, fiel. O amém tem o sentido de certamente, quando colocado no início de uma frase. E no final da frase, que é o seu uso mais comum, nós sabemos que o amém significa que assim seja. Amém, meus irmãos? Por isso que nós dizemos amém durante a pregação da palavra, durante as orações, para concordar com aquilo que está sendo dito. Ao final da oração nós dizemos amém, ao final dos salmos nós dizemos amém, para que a nossa palavra concorde. Então o Senhor está dizendo: eu sou o amém. Jesus, irmãos, é aquele que pode afirmar as coisas certamente. Ele não comete equívocos, a sua palavra não falha, o que ele diz é verdadeiro, é fiel e vai acontecer. Amém, queridos? Então, o que ele promete aqui no Apocalipse, o que ele fala a essa igreja, é bom que todos nós possamos ouvir atentamente, porque o Senhor é o amém. Ele é o amém. Mas ele também se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Aqui parece muito com a descrição que já foi feita no versículo 5 do capítulo 1, onde o Senhor também diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Meus irmãos, Jesus testemunhou de si mesmo para os povos. E ele disse que o seu testemunho era verdadeiro, porque era um testemunho confirmado pelo Pai. Então, Jesus não é apenas o autor da nossa salvação, mas também é a testemunha fiel da sua obra. Quando ele diz na cruz: está consumado, ele diz isso com autoridade divina, ele diz isso com propriedade humana e como a testemunha, o servo de Deus que estava ali cumprindo a vontade do Pai. Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre o seu Pai. Certa vez, quando Filipe, um dos seus discípulos, pediu a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. Então ele nos apresenta a revelação perfeita de Deus. Quer conhecer o seu Deus? Olhe para Cristo, olhe para Jesus, e você será iluminado, e você conhecerá a revelação perfeita de Deus e da sua vontade para os homens. Mas o Senhor ainda diz de si: eu sou o soberano da criação de Deus. Eu sou o soberano da criação de Deus. Jesus é a origem, a fonte, o meio pelo qual todas as coisas foram criadas. Ele não é criação do Pai, mas ele é o autor da criação. Quando Jesus nasce de Maria, na verdade ele foi introduzido no mundo em forma humana, mas ele já coexistia com o Pai desde a eternidade. Ele não foi criado, mas é o Criador, o Eterno, o Deus conosco. Ele é o verdadeiro Deus. Na linguagem de João, no seu Evangelho, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Jesus é o eterno, o primeiro e o último, a fonte da criação, e nós devemos adorá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, porque Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, Ele é o soberano da criação de Deus. Mais uma vez o Senhor vai se dirigir à igreja, e agora a esta igreja de Laodiceia, e vai dizer: conheço as tuas obras. Irmãos, eu espero que até aqui você já esteja convencido de que o Senhor Jesus conhece todas as coisas, e que Ele conhece muito bem, que Ele conhece inclusive melhor do que você mesmo. Ele é capaz de nos conhecer melhor do que nós mesmos. As ideias que temos de nós muitas vezes é distorcida, mas aquilo que Jesus fala de nós é fiel e verdadeiro, é o Amém, e nós devemos acreditar na sua palavra. Nós devemos acreditar na sua palavra. Quando Nicodemos procurou Jesus durante a noite, em João capítulo 3, procurou Jesus e foi logo fazendo um elogio: Senhor, sabemos que és mestre em Israel. Jesus olha para Nicodemos, um príncipe entre os judeus, e diz: ó homem, necessário é nascer de novo. Jesus olha para dentro dele e conhece o seu coração. Quando o Senhor conversava com a mulher samaritana, Ele fez afirmações sobre aquela mulher que deixou aquela mulher de boca aberta, porque o Senhor conhecia ela muito bem. Irmãos, o Senhor nos conhece, como o salmista diz no Salmo 139, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já conhece. E o salmista usa uma linguagem poética para dizer: se eu subir as nuvens, lá tu estás. Se eu descer as profundezas do mar, ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. Quando o profeta Jonas estava literalmente na boca do peixe, ou na barriga do peixe, ele diz que sentiu as ondas profundas, os turbilhões das ondas, as algas marinhas envolvendo ele no fundo do mar. No fundo do mar, Jonas ora. E quem estava lá para ouvir a oração de Jonas? O Senhor. Ele nos conhece muito bem. Depois de nós entendermos essa verdade, nós podemos então aceitar as palavras duras que o Senhor fala a respeito dessa igreja. E eu quero desde já lembrar aos irmãos que as igrejas do Apocalipse apontam para as igrejas modernas. Nós somos um pouquinho de cada uma dessas igrejas. Alguns estudiosos vão interpretar essas cartas dizendo que para cada uma carta diz respeito a um tempo na história. Então eles tentam fazer uma correlação de cada carta com um tempo específico na história da igreja, mas nós não concordamos com essa interpretação. Para nós, esses fatos diziam respeito àquela igreja, no tempo em que foi escrito. O Senhor está usando uma linguagem adequada para eles, apropriada para eles, porém, essa mensagem ainda está viva e é dirigida a mim e a você nessa noite. Talvez você seja essa igreja que não é quente, não é fria, está morna. E o Senhor diz: quem dera você fosse quente, ou fosse fria, quem dera. Porque ainda pensando no contexto histórico daqueles irmãos, as águas de Colosso eram águas frias,
eram águas boas para se beber. Então quem dera se você fosse água quente, que tem poder medicinal, que tem poder terapêutico, que cura, que serve para coisas boas, ou quem dera você fosse água fria, que serve para matar sede, mas porque você não é quente nem fria, mas é morna, igreja, eu estou a ponto de vomitá-la da minha boca, de colocá-la para fora. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, uma igreja que estava contente consigo mesma, acreditando na sua autossuficiência, tendo uma confiança equivocada sobre si mesma, e o Senhor sentiu vontade de expulsar aquela igreja da sua presença. Irmãos, quantas vezes nós lemos na história de Israel que o Senhor usa linguagens parecidas com essa, que ele estava a ponto de despedir Israel, como ele chega a dizer que ele era o marido de Israel, né? O seu criador é o seu marido, e o Senhor chega em algum momento a dar carta de repúdio para Israel, expulsando o seu povo da sua presença, e também sempre com misericórdia atraindo o seu povo de volta, e fazendo alianças que não são quebradas com o seu povo. O perigo de nós termos uma visão equivocada de nós mesmos é muito grande, irmãos. Via de regra, nós somos muito hábeis para criticar os outros, para julgar os outros, e somos péssimos na autocrítica. É muito comum você criticar um outro crente, falar do seu comportamento, das suas vestes, do que ele fala, do que ele faz, mas é muito difícil você parar e fazer autoexames profundos, verdadeiros, sobre si mesmo. Aqui se aplica aquela velha história do crente que vem para a igreja, e quando o pastor, usando o texto bíblico, faz uma exortação, ele dá aquela olhada atravessada para o lado, e fica pensando assim: muito bem, pastor, esse irmão aí precisa ouvir essas verdades. Mas cuidado, antes de olhar para o lado, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. O Senhor olhou para dentro dessa igreja e diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha o que essa igreja pensava de si mesma. Essa igreja estava acreditando numa mentira. O Senhor então diz a essa igreja: você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Você não reconhece isso? Alguns crentes tendem a pensar que essas palavras duras são características do diabo. Alguns crentes chegam a dizer que Satanás é miserável, pobre, cego e nu. Mas quem é miserável, pobre, cego e nu aqui não é o diabo, é a igreja. É a igreja que está cheia de si mesma, a igreja ensimesmada, a igreja que tem uma visão equivocada de si mesma. Vocês se lembram da parábola que Jesus conta sobre o fariseu que vai ao templo orar e o publicano que vai também ao templo orar? E parece que essa igreja é a igreja que Jesus critica nos evangelhos, dos fariseus hipócritas, que tinham uma visão muito equivocada de si mesmo. O orgulho cega o entendimento, meus irmãos. Essa igreja se sentia forte, independente, autossuficiente, mas o Senhor diz: você é fraca, você não produz nada de bom, você está pobre, você é uma igreja miserável. Eu volto a afirmar, não é uma palavra sobre demônio, sobre o diabo ou sobre o mundo. É uma palavra dura, mas dirigida a uma igreja. Nós somos igreja, e nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja.
A história vai dizer que na década de 60, o primeiro século da era cristã, Laodiceia sofreu um grande terremoto e a cidade foi devastada, completamente destruída. Então o Império Romano enviou uma comissão e ofereceu recursos imperiais para a reconstrução daquela cidade, a cidade de Laodiceia. Isso antes da carta ser escrita. E as autoridades da cidade se levantaram e disseram: não precisa de recursos, nós temos dinheiro suficiente para reconstruir a cidade. A cidade era de fato uma cidade muito rica, famosa pela extração de ouro, uma cidade famosa pela indústria têxtil, pela produção de lã, roupas finas. E a cidade também era conhecida, era uma cidade avançada no tratamento de problemas oculares. Os melhores oftalmologistas da época estavam lá em Laodiceia. E é por isso mesmo que o Senhor se dirige a essa cidade, falando que ela pensava que era rica, essa igreja na verdade. Ela estava como a sua cidade, pensando que era rica, pensando que tinha remédios para os olhos, que tinha roupas caras, mas ela estava pobre, ela estava miserável, estava cega, estava sem roupas. Irmãos, parece que essa igreja estava focada nas coisas terrenas, vivendo o aqui e agora. Eu estou tranquila, eu estou rica, estou abastada, eu não tenho falta de nada, eu tenho Jesus na minha vida, eu não preciso me preocupar com mais nada, eu já estou bem demais, tenho fortuna. E é um perigo quando uma igreja tem uma ideia equivocada. Que perigo quando o crente tem uma ideia equivocada de si mesmo. Como nós vimos aqui na última quarta-feira, Mateus 16, 26. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? As riquezas desse mundo podem até comprar uma casa boa aqui na terra, mas não podem comprar uma morada celestial. As riquezas desse mundo talvez abram até as portas para você entrar numa igreja aqui na terra, mas não abrirão as portas para você entrar nas mansões celestiais, na igreja que vai reinar com o Senhor. Igreja do Senhor, precisamos ter uma ideia bíblica de nós mesmos. E quando nós lemos a Bíblia, sabe o que nós percebemos? Nós não somos o ouro puro de Ofir. Nós não somos. Você não é raridade. Você é miserável. Você não tem riquezas. Você é pobre. Você pensa que está vestido, mas você está nu. Quem é que pode dizer diante de Deus que é rico, abastado e que está bem vestido? Ninguém, a não ser aqueles que se rendem ao Senhor e são por Ele enriquecidos, são por Ele vestidos, são pelo Senhor salvos da ira vindoura. É interessante que aqui o Senhor está dizendo, João está escrevendo, mas Paulo diz de si mesmo em Romanos 7, miserável homem que sou. Talvez você não goste de ouvir isso, talvez você esteja com ideias erradas de si mesmo. Pastor, por que eu tenho que ouvir isso? Meu irmão, não questione isso, porque quem diz isso de nós é Jesus. Mas aquele que aponta o problema da igreja, ele tem a solução para a igreja. Aquele que aponta a nossa miséria, ele tem a riqueza para nós. Aquele que aponta a nossa cegueira, ele tem o colírio para curar os nossos olhos. Aquele que aponta a nossa nudez, ele tem vestes dignas para nos vestir.
Como o pai que recebe o filho pródigo de volta e diz logo aos seus empregados: coloquem um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, vestidos limpos nele. O Senhor tem tudo isso para aqueles que se arrependem. Hernandes Dias Lopes diz que o Senhor se apresenta aqui como uma figura de um camelô, como alguém que pega as suas bagagens e sai num mercado gritando: venham, comprem, comprem porque eu tenho ouro, comprem porque eu tenho colírio, comprem porque eu tenho vestes boas, finas, venham comprar. E essa não é uma figura única, não é a única vez que o Senhor chama as pessoas para comprarem. O profeta Isaías usou a mesma linguagem no capítulo 55 do seu livro, dizendo: ó, todos vocês que têm fome, vinde comprar, e vocês que têm sede, vinde beber, e comprem pão, comprem vinho, comprem de graça, mas comprem. O que o Senhor nos oferece de graça tem um preço, irmãos, o preço que Ele mesmo pagou. E nós sabemos que o chamado a seguir a Jesus é um chamado que custa caro. Talvez vai custar todas as suas ideias equivocadas de si mesmo. Compre ouro refinado. A verdadeira riqueza não é a material. Lembrem-se que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntem tesouros no céu. Não tem riqueza maior do que aquela que nós guardamos nos cofres celestiais. Essas não podem ser roubadas. As vestes do mundo são passageiras, não podem cobrir a nossa nudez, mas o Senhor tem roupas boas, dignas, lavadas, e é Ele mesmo quem lava os nossos pecados e nos dá vestes brancas, como diz Apocalipse 19, 8 e 3, 4 também. Nós sabemos da importância dos olhos para a nossa vida material, e sabemos também da importância dos olhos para a vida espiritual. Muitas pessoas que enxergam bem com os olhos materiais, humanos, são cegos espiritualmente. Paulo diz que Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos. Enquanto Jesus abriu os olhos de um cego de nascença em João 9, os religiosos estavam cegos, porque não enxergavam que Jesus era o Filho de Deus, o único que pode nos salvar. O orgulho cega, mas a humildade cura, irmãos. Então, como disse Jesus em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomem sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se tem uma atitude que todos nós devemos tomar, é a atitude da humildade, porque a humildade cura a cegueira que a soberba causa. O mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus estava aqui nessa igreja. O mesmo problema de qualquer um nos nossos dias, que se esquece que a única maneira de sermos salvos é por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, terminando aqui, versos 19 e 20, o Senhor fala que Ele disciplina, corrige aquele a quem ama. Nós não podemos encarar, como muitos dizem e querem nos fazer convencer disso, não podemos encarar a disciplina como dureza ou falta de amor. A disciplina é um sinal de amor, e é Deus quem diz isso. Ele disciplina o filho a quem ama. Então, disciplinados pelo Senhor, exortados por Ele, ou debaixo da disciplina de Cristo, devemos aceitá-la para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. Duro é ouvir a repreensão e não corrigir a sua atitude. Então nós devemos aceitar a disciplina para o nosso próprio bem. Também nós devemos aceitar a disciplina da igreja, encará-la como um ato de amor de Deus e dos irmãos, com aqueles que são faltosos.
para que a disciplina produza arrependimento, mudança, para que ela toque na consciência e mostre ao faltoso que a atitude dele não é boa. Muitos são os textos que falam sobre a disciplina da igreja. Você que é pai e mãe, você precisa aplicar a disciplina aos seus filhos. O pai que ama, fustiga com a vara, corrige, disciplina. O pai que entrega a criança a si mesma, ele está entregando ela para a própria morte. Ele está dirigindo a criança no caminho da sepultura. O Senhor então diz à igreja: arrependa-se. Meus irmãos, o autoexame e o arrependimento devem ser disciplinas constantes em nossas vidas. Tem gente que ainda pensa que arrependimento é algo que a gente faz uma vez, quando estava lá no mundo e aí ouviu uma mensagem: eu creio em Jesus, eu levantei minha mão na igreja, eu fiz uma oração, me arrependi. O Senhor nos chama para um arrependimento constante, autoexame, arrependimento constante, e essas disciplinas devem trazer quebrantamento, humilhação, humildade e, lógico, uma devoção maior a Deus. Terminando aí os versos finais, Jesus está do lado de fora da igreja morna. Só que ele não está quieto, ele está chamando essa igreja ao arrependimento. Que maravilha isso, irmãos. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de se arrepender. Jesus está chamando sua igreja. Abra a porta, abra a porta. Eis que o Senhor está à porta e bate. Ele quer entrar, mas muitos estão fechando o coração. Como está o seu coração para o Senhor? Meus irmãos, eu quero só pontuar aqui que esse versículo, ele não está apontando em nenhum momento para livre-arbítrio, apenas apontando para uma condição péssima da igreja, de viver uma vida como se tudo estivesse bem, sem estar. Fato é que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, meus irmãos? Deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, escute bem, não coloque Jesus do lado de fora da sua vida. Jesus quer entrar, cear com você. A ceia fala de intimidade e comunhão. Não há privilégio maior do que estarmos diante de Deus, participando da sua mesa. O vencedor é humilde e trabalhador. Sua glória é servir ao Senhor. Amém, meus queridos? Tal honra não será para os orgulhosos e arrogantes, para aqueles que louvam a si mesmos, para aqueles que fazem autoelogios, mas será para os humildes, quebrantados e obedientes, que se agarraram em Jesus com todas as suas forças e disseram: ó Deus, salva-me, porque vou perecendo. Essa deve ser a nossa atitude. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa igreja de Laodiceia gabava-se de si mesma, e ela foi severamente exortada pelo Senhor. Se você é do tipo de crente que louva a si mesmo, o Senhor está te exortando nessa noite. Os que exaltam a si mesmos serão humilhados, mas que os que se humilham serão exaltados. Meus irmãos, cabe a cada um de nós
examinar a quem? A si mesmo. Examine-se a si mesmo. Veja, se você não está precisando comprar de Jesus ouro, colírio, roupas. Jesus tem isso tudo para nós, e de graça. Não seja um crente omisso, negligente, como nós vimos hoje de manhã, que enterra talentos, mas seja um crente humilde, trabalhador, seja parte da igreja fervorosa que está lutando dia após dia para que o evangelho avance, para que o reino de Deus avance, para que outros ouçam a palavra e cheguem ao conhecimento da verdade. Para isso, nós também precisamos ser testemunhas fiéis. O nosso testemunho precisa corroborar a nossa mensagem. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos ser cada dia mais humilde, trabalhador, e que a minha alegria e a sua alegria esteja em glorificar o nome do Senhor.